gente tá aqui continuando a série Como Ler a Bíblia e hoje a Christy vai falar sobre repetições. Repetições são uma das características bem típicas assim do hebraico que é completamente diferente da nossa, que nem a Carol tava falando. São... brincadeira. Sim, a gente vê a repetição como uma coisa negativa. Você faz aula de redação lá para vestibular e eles falam assim, olha, você vai repetir muito, troca suas palavras e ache sinônimos. E é uma das coisas que pro hebraico não. É uma coisa que tem um propósito. Então você tem repetições que podem ser de palavras, podem ser de frases inteiras. E cada repetição é usada de um jeito, tem um propósito e enfatiza ou traz uma mensagem diferente. Então, por exemplo, a repetição de palavras dentro de um texto muitas vezes enfatiza uma ideia que está lá. Quando a gente lê a história de Caim e Abel em Gênesis 4, a gente vê uma repetição da palavra irmão muito grande. Abel tem um irmão, nasceu o irmão dele Abel, irmão. E a gente vê esse choque da primeira morte, do primeiro assassinato até, que é muito mais pesado do que só morte, e a palavra irmão o tempo inteiro. Então, assim, muito importante, até na fala de Caim, né? Sou eu o guardador do meu irmão? E de uma certa forma a resposta é sim. A gente guarda o nosso irmão, a gente cuida do nosso irmão, a gente não assassina o nosso irmão. A gente não assassina o nosso irmão. E nesse vídeo a gente tá falando de repetição. Eu chamo essa repetição que a gente citou em Gênesis 4 de uma repetição meio que martelada. É aquela ideia que repete tanto que a palavra não sai da sua cabeça. Você ia falar alguma coisa? Ia falar se entra naquilo que você estava mencionando nos outros vídeos da tal palavra-chave. Então, muitas vezes, palavras-chave são repetidas. E a gente detecta uma palavra-chave também pela repetição. Mas a gente vai ter um vídeo só sobre palavras-chave. Então, hoje a gente vai falar sobre Gênesis 5. Tá ali do lado da história de Caim e Abel. Não tem nem nada melhor pra gente explicar repetição no hebraico do que a gente ler uma genealogia. E a genealogia de Gênesis 5 é a primeira. Então, é por lá que a gente vai começar. Eu acho que é importante a gente mencionar que isso é uma característica da literatura hebraica. Não é cansativo, não é objetivo, assim, não saber escrever, não é isso. Lembra que é uma característica da Bíblia, porque a Bíblia é desse povo, pertence a esse povo, veio desse povo, tá? E quando a gente lê, principalmente os exemplos da genealogia, a gente vai ver exatamente o uso dela e o peso que ela tem. Se você falar de um texto bíblico chato, as pessoas vão mencionar imediatamente a genealogia. Muitas pessoas fazem o que a gente chama no bíblico, né? E vai ler. Chega na genealogia, pula. Não, cara, já li essa, não vai dar. Repete muito, eu já sei o que tá escrito ali. É filho de quem? Filho de não sei quem? Por que isso me interessa? Inclusive, você poderia mencionar por que foi escrito assim. Será que cabe nesse vídeo? Então, vamos ler e ver os exemplos que eu acho que vai entrar um pouquinho até como a gente falar. O propósito da genealogia é muito importante e ele tá traçando a semente. Então, por exemplo, a gente começa a seguir no 4 a genealogia de Caim, mas ela é uma genealogia muito superficial, ela nem tem a fórmula como ela tem em Gênesis 5. Então esse é um dos segredos, a genealogia segue uma fórmula. Mas a gente vê que ela repete tanto que a gente assume que toda genealogia é igual. Então, primeira coisa, não é. E a gente só percebe que nem toda genealogia é igual quando a gente compara as genealogias. Vai ter que ler elas de uma maneira profunda para entender. No caso de Gênesis 5, a gente tem a seguinte fórmula. Eu vou pegar mais pra frente, começa com Adão e Eva e é bem excepcional, né? Mas se você pega a partir de 7, a gente vê assim. 7 viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 7, 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de 7 foram 912 anos e morreu. Então, assim, muda os números dos anos e o nome do primeiro filho. O resto é tudo igual. Então fica assim, 7 viveu, aí tem tanto o nome da pessoa, né? Então, viveu, gerou. Depois que gerou, viveu e teve filhos e filhas, né? Todos os dias de foram e morreu. Primeira diferença interessante, essa é a única genealogia que diz e morreu. Que diferença faz numa genealogia dizer que morreu ou não? É só porque eles morreram? Os outros morreram? E essa é a primeira. Eu acho que entra lá no que você explicou no primeiro vídeo, intencionalidade. Intencionalidade. Ele tá dando uma informação, lembra? Toda informação é importante e ele tá dando uma informação e morreu. Essa é a genealogia que as pessoas têm a vida mais longa de todas. E essa é a primeira geração que encontrou a morte. Então, o morrer é chocante. Então você vê, cara, ele viveu 912 anos e morreu. E fulano viveu 969 anos e morreu. E o outro viveu 930 anos e morreu. É chocante.
A gente vê que a morte, para quem escreveu essa primeira genealogia, era algo muito mais importante, muito mais novo, muito mais, que nem eu falei antes, chocante. Então ela tem um peso muito grande. Então quando você lê essa genealogia e você entende isso, você percebe a tristeza da morte, como ela entra no mundo logo depois do pecado. E que apesar de terem vivido mais de 800, 900 anos cada um, todos eles morreram. Todos eles morreram? Podia falar? Pode falar agora. Vai que é spoiler, né? Quem que não morreu? Enoque. No meio dessa genealogia está Enoque. Então, a repetição e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, é aquela martelada na nossa cabeça dizendo, cara, morreu. Morreu mesmo. E morreu. E esse? Então teve esse? Então, morreu. Então você fica com a morte muito presente, muito marcada nessa genealogia. Tem um outro tipo de repetição, então, que é a repetição com variação. Na repetição com variação, você ouviu tantas vezes a mesma coisa do mesmo jeito, que quando muda, aquilo chama a sua atenção e cria um choque, ou cria um spotlight, assim, pá! E a gente começa a pensar o que foi diferente. Se a gente pensar em Enoque, que Enoque está no meio dessa genealogia, ele é mencionado no verso 21. A primeira coisa que vai vir na mente é que Enoque não morreu. É que Enoque não morreu e esse vídeo fala de repetição. Enoque não morreu. Enoque não morreu. E aí a gente vai pensar, talvez você pense que seja só isso, então vamos ler. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Fórmula igualzinha. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então a gente vê assim a diferença principal. Não morreu. Não morreu. Ele não morreu. E ele foi tomado, Deus o levou. Agora tem uma outra diferença, e aí entra também o que a gente falou, você lê com cuidado e intenção, você lê sabendo que o texto foi escrito de uma maneira muito especial. E aí a gente compara a fórmula das outras pessoas com a fórmula de Enoque, e a gente vai descobrir que Enoque não viveu também. Porque a palavra viveu só é usada uma vez. Na história de Enoque diz assim, Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Mas depois, em vez de falar, viveu Enoque tantos anos e gerou filhos e depois que gerou e gerou filhos e filhas e teve filhos e filhas, fala assim, andou Enoque com Deus. Então, no lugar onde era para ter a palavra viveu, tem a palavra andou. Aí você chega à conclusão, comparando a fórmula, que Enoque não viveu, ele andou, e que andar com Deus é mais do que viver. Uau! Andar com Deus leva vida, ele não morreu. Continua. Então a gente vê essas diferenças maravilhosas. E olha só, a gente tá lendo uma genealogia. Era pra ser chato, era pra não ter mistério. E de repente a gente tá aprendendo o que realmente significa viver e que andar com Deus é mais do que viver e afasta a morte. Olha que lição maravilhosa, no meio da genealogia. Esse andou Enoque com Deus é repetido também 2 vezes. Aí a gente vê essa repetição com ênfase, que não é aquela de martelada. E morreu, e morreu, e morreu. Mas aquela que você repete 2 vezes, muitas vezes até uma frasezinha, andou Enoque com Deus, e repete igualzinho, andou Enoque com Deus. E aí a gente entende que aquilo é uma ideia muito importante que o autor repete pra gente lembrar, pra gente entender que essa é a frase principal. Então a gente viu no começo, Enoque viveu 65 anos, e isso está no verso 21, e depois a gente vê 22, andou Enoque com Deus. E no verso 24, andou Enoque com Deus. Ele não morreu. ênfase. Então a gente vê essa repetição 2 vezes, 3 vezes da mesma frase, aquilo é para chamar a nossa atenção, aquilo é para enfatizar essa ideia, como se essa fosse a ideia principal. Então, o importante não é o fato de que Enoque não morreu, você tem simplesmente uma ausência daquela frase, que já chama a nossa atenção. Mas a ênfase e a repetição aparece no andou com Deus. Uau! E é isso que a gente pega de Enoque. Paramos por aqui então? Paramos por aqui. Repetições. Repetições. O vídeo de hoje foi sobre? Repetições. Repetições. Espero que vocês tenham gostado. Se você viu esse vídeo até o final, comenta repetição aqui embaixo, só pra gente ver. Tchau, gente! Tchau, pessoal! Até a próxima!